Olá, investidor! Bem-vindo ao nosso primeiro vídeo da série de vídeos sobre multi-estratégia. Essa classe de FIIs que está tomando conta do mercado. Começou pequeno e vem crescendo cada vez mais, trazendo mais interesse do investidor para esse tipo de FIIs. E para me ajudar nessa tarefa, estou aqui hoje para apresentar o fundo multi-estratégia da RBR, o RBRX. Por isso, convido aqui Bruno Nardo, sócio e gestor da área multi-estratégia da RBR. Seja muito bem-vindo, Bruno. Legal, muito obrigado. É um prazer estar aqui batendo papo com você e para todos os ouvintes. Perfeito. E Bruno, por que lançar um fundo multi-estratégia? Acho que o conceito do multi-estratégia ele veio evoluindo com a indústria, né? Quando a gente olha essa evolução de 5, 10 anos, né, o número de investidores que estamos chegando aí a quase 3 milhões de investidores, acho que os investidores foram ficando muito mais sofisticados, eles foram entendendo, né, o conceito do multi-estratégia. Lá atrás, esse multi-estratégia começou com a indústria dos fundos de fundos. Eram fundos que só poderiam comprar fundos imobiliários. Depois, o próprio RBRF, que é o antecessor aí do RBRX, ele já nasceu podendo comprar fundo imobiliário CRI. E o conceito do hedge fund, desse multi-estratégia RBRX, é explorar ao máximo o conhecimento e a capacidade de gerar resultado de todas as gestoras, porque é um veículo que pode investir em fundo imobiliário, em CRI, num ativo direto como um shopping, investir num desenvolvimento, e aí você potencializa na prática a capacidade de cada gestor. Perfeito. E hoje o RBRX é um fundo que tem ali 60% papel, 40% tijolo. Como é que vocês fazem essa escolha e determinam quanto que vai para cada tipo de estratégia? Acho que essa divisão depende muito da capacidade de originação e do ciclo de mercado. Né? O RBRX ele nasceu ali em 2021, em 2022 foi feito o IPO dele para mercado, então ele já nasceu num momento um pouco mais estressado, vamos dizer assim, pós-pandemia, então foi natural ele nascer com uma concentração um pouquinho maior em crédito, né? E crédito no Brasil é muito bom. Né? A gente tem uma volatilidade de economia, de taxas de juros, de inflação. Então, crédito, difícil uma classe bater consistentemente crédito ao longo do tempo. E com a gente brinca um pouquinho que a gente faz um desenvolvimento que a gente chama de mezanino, que é um crédito turbinado, né? A gente chama dessa operação mezanino por quê? Porque é uma operação que ela tem algumas características de crédito e ela tem algumas características de equity. Ela tem um pouquinho mais de risco, mas ela tem também um pouquinho mais de retorno esperado num setor que é o setor de desenvolvimento, que a RBR tem uma grande expertise. Então, quando a gente faz esse combo entre crédito e esse tijolo, que na prática é mais desenvolvimento do que um tijolo pronto, só para contextualizar, num crédito a gente busca retornos entre inflação mais 10 e inflação mais 12. Nesse desenvolvimento, a gente vai buscar retornos de inflação mais 15 até inflação mais 20. Então, é uma forma da RBR explorar ao máximo esse DNA como que a RBR nasceu? A gente nasceu fazendo desenvolvimento. Então, esse é o nosso know-how. Então, quando eu consigo trazer uma oportunidade de investimento totalmente descorrelacionada com o que o investidor, de uma forma geral, tem para investir, a gente acha que traz uma diferenciação como investimento para o cotista investir no RBRX muito boa. Então, acho que o conceito dessa divisão é esse. E o desenvolvimento, muitas vezes ele é visto pelas pessoas como um pouco mais arriscado, né? Naturalmente, você tem o risco de obra, às vezes tem uma chamada de capital ali, estoura orçamento, prazos. Não é como um imóvel performado ali, que é visto como uma coisa mais um plain vanilla, é mais seguro de investir. Mas vocês têm realmente esse know-how, essa experiência com o desenvolvimento. Como vocês fazem para trazer mais segurança no investimento em desenvolvimento? Fazer o controle de riscos? Excelente pergunta. Desenvolvimento, com certeza, é mais arriscado do que o investimento em imóveis. O conforto se dá muito pela expertise, né? Acho que só como RBR a gente nasceu fazendo isso. Já temos aí 11 anos. E além disso, quando a gente olha para trás, o histórico dos sócios tem mais 10, 15, 20 anos em alguns casos, individualmente, que quando se somam, tem uma experiência grande. Quando a gente vai para o setor de incorporação, não tem jeito ao longo da vida. Então, a experiência de olhar para trás e ter aprendido, por exemplo, quando a gente olha na RBR, são 11 anos, mais de 50 projetos investidos no setor de desenvolvimento. A gente nunca teve um prejuízo. Nunca. São mais de 50 projetos, 10 anos, a gente nunca teve um prejuízo. Já teve investimento que deu um retorno baixo,
5%, 6%, 7% ao ano. Já teve projeto que deu mais de 1.000. São exceções. Mas tem inúmeros projetos que deram entre 50% e 100% ao ano. Na média, esses projetos deram cerca de 26% ao ano de retorno. Então, tem que ter expertise, tem que ter errado um pouco ao longo da... E errado não quer dizer que é um erro de tomada de decisão. Errado são condições de mercado. Quais são os dois principais riscos? Tem vários, tá? Mas quais são os principais riscos que você acaba não controlando tanto ao longo do tempo no investimento em desenvolvimento? Quando você tem uma inflação inesperada, imagina, você foi lá, comprou o terreno, desenvolveu, lançou, começou a construir, você recebeu uma boa parte desse fluxo de caixa e quando você está começando a obra, veio uma pandemia e o custo de todos os materiais dobram de preço. Sua margem, seu retorno cai muito. Uma outra situação que muitas vezes atrapalha bastante o retorno de um projeto. Você compra um empreendimento, você estima, compra um terreno, né? Você estima ali um ano e meio para aprovar isso junto à prefeitura e por alguns motivos, seja por uma troca de prefeitura, seja por uma troca de secretaria, seja por um contexto de mercado, isso atrasa. Demora 3 anos para você aprovar. Então esse é o tipo de coisa que você controla pouco e que pode impactar. Tem a experiência de você antever, de você modelar isso quando você vai fazer a aquisição de um terreno para desenvolvimento, mas são pontos que você controla pouco. E o conceito dessa mezanino, que a gente comentou, é uma forma, e aí, de novo, é a experiência da RBR olhando 10, 11 anos para trás. Foi uma forma da gente se proteger desse tipo de eventos. Porque o que é a mezanino? Duas situações clássicas, assim, uma permuta ou um equity preferencial. O que é isso? Pô, a gente investe o capital dos nossos investidores no desenvolvimento junto com o incorporador, mas o meu capital volta primeiro. Eu aceito ter um pouquinho menos de retorno, que já é esse IPCA mais 15 a 20, mas eu quero ter menos risco também. Esse é um excelente retorno se a gente conseguir se proteger dos riscos. Então essa é a mezanino que a gente traz aqui para o RBRX. Excelente. E hoje, nos fundos imobiliários, a gente vê o IFIX aí batendo máximas históricas, muito puxado pelos rendimentos, mas ainda temos fundos ainda bem descontados. Quais são as oportunidades que vocês veem hoje no mercado de FIIs? Algum segmento específico que vocês olham mais de perto? Eu diria que a gente é bastante agnóstico assim, em termos de setor, né? A gente não tenta fazer assim, um balanceamento, quero ter um pouquinho desse setor, um pouquinho do outro setor, então a gente vai buscar risco-retorno sempre. Então o setor de crédito, acho que é sempre um percentual relevante nas nossas carteiras e também vai ser assim no RBRX, porque você tem inflação a seu favor, a gente tem um nível de CDI, um nível de juro atual extremamente alto, isso remunera muito bem o capital do investidor com um baixo risco. Agora, falando dos outros setores, a gente gosta muito atualmente do setor de shopping, é um setor muito resiliente, né, que tem um crescimento, sofreu muito ali em pandemia porque fechou, né? Mas quando você olha assim, o desempenho dos ativos de pré-pandemia, né, de 2019 para cá, os bons ativos, eles tiveram um crescimento real de receita, de geração de caixa, muito relevante. Então isso só corrobora um histórico de 10, 15 anos que o Brasil passou por recessão, passou por períodos bons e durante todo esse tempo essa classe performou muito bem. Mas quando a gente olha para uma outra classe, que eu diria que é a segunda que a gente mais gosta hoje, é o setor logístico. O setor logístico está indo super bem também, acho que o nível de ocupação dos ativos elevado, o nível de preço dos ativos de locação subindo, e acho que diferentemente do setor logístico que tem um pouco menos de opções de investimento, poucos fundos grandes, líquidos, o setor logístico tem 5, 6 fundos grandes, líquidos, que dá a opção para você investir, para eventualmente aproveitar a volatilidade de mercado. Poxa, um ativo subiu muito, ficou acima do preço que a gente acha justo, a gente pode vender e comprar um outro fundo que a gente acha que está num preço mais convidativo. Então eu diria crédito, shopping e o setor logístico respectivamente. Perfeito. E temos também as ações, né, que aí é o segmento mais diferente no qual um multi-estratégia pode investir em relação a um FOF, né? Sim. E existe uma grande discussão em relação aos cap rates de negociação, principalmente você comentou os FIIs de shopping, né? Entre as ações de shopping e os FIIs de shopping. Hoje, qual é a oportunidade que vocês veem no mercado de ações?
Vamos lá. A gente até, dentro do RBRX, a gente teve durante bastante tempo, né, uma posição em Allos, né? Uma empresa que a gente admira muito, que a gente viu todo esse movimento, né, de aliança com BR Malls. Eu acho que essa capacidade que a empresa ainda tem e está buscando de gerar mais sinergias ao longo do tempo, desinvestindo de alguns ativos menos estratégicos, investindo em ativos mais estratégicos. Então a gente vê como valuation, como um cap implícito, né, de negociação dessa ação em bolsa, um nível de desconto ainda bastante relevante, mais relevante até do que nos fundos imobiliários, só que ela tem características totalmente diferentes, né, em termos de como é que elas são precificadas, né, de uma forma geral. O setor de ações, primeiro, ele é muito líquido, ele é muito mais volátil, tem muito mais estratégia. Muitas vezes você tem um investidor, uma gestora vendendo ciclo Brasil e comprando minério, por exemplo. Então, a dinâmica de precificação é totalmente diferente. Então, a gente tem até dificuldade de enxergar muitas vezes e em que momento essa ação vai ser precificada mais parecido com o seu fundamento. Isso aqui provavelmente vai acontecer num ciclo de juro, num ciclo de Brasil muito positivo. No contrário, eu acho que ela sempre vai ficar muito mais descontada do que os fundos imobiliários de shopping, porque ele é muito diferente, o passivo é muito diferente. O fundo imobiliário ele é muito mais uma classe alternativa à renda fixa, que os investidores, principalmente pessoas físicas, né, é o core, é o principal 70%, 80% dos investidores em fundos imobiliários são pessoas físicas não institucionais que buscam uma alternativa a juro. Né? Então, por isso, quando o juro sobe um pouquinho, essas cotas caem, porque o investidor sai e vai um pouquinho para a renda fixa. Mas é um movimento muito menor, é um nível de volatilidade muito menor do que o ambiente de ações. Então a gente vê os dois setores com bons olhos, a gente já teve alocação nos dois. Recentemente, por exemplo, a gente até aproveitou esse ciclo muito forte, né, de valorização da ação da Allos no RBRX e a gente zerou essa posição. Mas no momento correto a gente pode voltar também. Perfeito. E essa é uma grande vantagem, né, dos multiestratégias, poder Sem fazer dúvida. Esse tipo de operação tática, né? Sem dúvida. Porque o ativo, né, que está lá dentro é o mesmo, é o shopping. O ativo é negociado pelo mesmo preço no mercado privado, independente de quem é o dono. Se é uma ação, se é um fundo imobiliário, se é uma pessoa física, se é uma empresa, tanto faz. É um ativo, tem ali as suas perspectivas de crescimento e ele é transacionado. Agora, muda muito, né? O retorno que você vai obter como investidor muda muito a depender, né, de qual é o veículo que você está utilizando. Com certeza. E o RBRX, não podemos deixar de falar da recente movimentação que vocês fizeram, né? Era aí um fundo pequeno e agora, juntando aí com a RBRF, vocês têm um fundo aí de patrimônio bilionário. Conta um pouco dessa tese, por que foi feito esse movimento, qual que é o objetivo disso? Vamos lá. Eu acho que primeiro tem uma diferença muito grande assim, de valor e preço. Né? O que é valor para a gente? É o que a gente gera para os nossos investidores quando a gente olha o patrimônio. Quando eu olho o patrimônio, os dividendos que a gente gera ao longo do tempo, isso é o que a gente, efetivamente, é o resultado do investimento, da gestão. Agora, preço é a cota. Né? Muitas vezes a gente mostra para o investidor, olha, a gente teve um retorno de PL, mais dividendos de tanto, mas é totalmente compreensível o investidor falar, mas meu retorno não foi esse. A cota está 20% abaixo do valor patrimonial. Esse é o resultado que eu tenho. E é mesmo. Se ele for comprar, se ele for vender, essa é a cota. E o que impacta preço? O que impacta a cota? Né? Duas coisas. Primeiro, tem que ter valor. Você tem que gerar resultado ao longo do tempo, tem que investir bem, tem que ter um bom risco, tem que estar equilibrado, né? Isso olhando para longo prazo. Mas também tem uma característica do fundo. Qual é o veículo? Né? A gente estava falando de ação, de fundo imobiliário. Qual é o veículo? Ele é pequeno? Esse tamanho, que era o caso do RBRX até agora, ele tinha 300 milhões de reais. Ele tinha uma liquidez de 600, 700 mil reais dia. A indústria evoluiu bastante. Hoje você tem muitas opções para investir em fundos de 2, 3, 5, 7 bilhões de reais com liquidez de 2, 5, 10 milhões de reais dia.
Então, esses fundos menores acabam sendo tratados meio que como uma small cap, né? E você tem poucos investidores transacionando, comprando, vendendo. Então, fundos que acabam ficando numa segunda prateleira de atratividade quando os investidores vão buscar alternativas de investimento. E o que a gente pensou em fazer com esse fundo agora foi consolidar com o nosso fundo mais antigo, que era o RBR Alpha, o nosso FOF, a gente brinca que o X é o FOF 2.0, esse hedge fund multi-estratégia, porque a gente consegue ter a nossa tentativa é ter o melhor dos dois cenários, né? Ter um fundo grande, líquido e gerando um bom fluxo de caixa, entregando um melhor dividendo para os nossos investidores. Perfeito. E vocês tinham, né, o FOF e agora passou para ser tudo um multi-estratégia. Sim. Você vê que isso é uma tendência natural do mercado? A gente vai deixar de ter FOFs e vão passar a ter só multi-estratégias? Ou os FOFs ainda têm um lugar na carteira do investidor? Eu acho que eu não sei o quanto eu gosto assim da palavra tendência de mercado assim, porque às vezes parece que é um efeito manada, né? As coisas vão seguindo só porque alguém fez assim, mas eu acho que faz sentido, porque na prática o que é isso? É você dar poder para o gestor utilizar da sua melhor capacidade de originação de negócios para gerar cada vez mais resultado para os investidores. Lá atrás, até porque era uma indústria com menos sofisticação, ainda com baixo entendimento de alguns riscos, vamos dizer assim, isso era difícil. Agora, hoje, com mais educação, com os investidores entendendo o que isso significa, o que significa esse multi-estratégia, quais são todas essas classes de investimento. E quando você olha para trás, você já tem exemplos, né? A gente tinha dois fundos, o RBRF, que era o FOF tradicional, e o X. E o X teve uma capacidade de entregar resultado superior ao RBR Alpha, porque, poxa, durante um período a gente investiu em ações de shopping listadas e não em fundos imobiliários. Por quê? Porque estava mais barato, fazia mais sentido. Poxa, a gente investiu em projetos de desenvolvimento direto ali na SPE. Por quê? Porque, poxa, a gente tem uma capacidade de entender esse risco, de trazer um retorno para o nosso investidor. A gente não precisa investir em outro fundo imobiliário, pagar uma segunda taxa para um outro gestor para investir nesse desenvolvimento. Então a gente fica com uma vantagem competitiva também no longo prazo, a gente consegue buscar uma estrutura de custo para o investidor menor. Então faz mais sentido o multi-estratégia porque efetivamente a gestora consegue entregar um dividendo melhor para o investidor. Então vocês têm agora esse fundo multi-estratégia, que era um fundo pequeno e agora é um fundo grande, já tem outros pares de mercado, né? Na sua visão, qual é o grande diferencial do RBRX em relação a esses pares, outros multi-estratégias? Eu diria que o grande diferencial desse fundo é a gestão da RBR. Eu acho que a gente tem um histórico grande em tudo que a gente está se propondo a fazer dentro desse veículo. Quais são as principais classes que a gente, durante o processo de aprovação dessa consolidação, que foi super legal, a gente mostrou ali onde a gente quer chegar, né? A gente pretende chegar num fundo que tem 3 grandes exposições, vamos dizer assim. Muito crédito, e depois, na sequência, bastante operação de ativo premium, né? O Eldorado, um shopping Pátio Higienópolis, que a gente acabou de fazer uma aquisição, e numa terceira categoria, esse desenvolvimento mais com essa cara mezanino, com as características de dívida e de equity, assim, que a RBR tem um diferencial de originação grande, assim, olhando para trás. Então, quando a gente olha todas essas estratégias, vou de trás para frente, né? Falando desse desenvolvimento, foi como a gente nasceu. Eu diria que das gestoras de mercado, não sei se a gente é a que tem o maior track record, mas com certeza a gente está entre as que tem mais track record. A gente já faz isso há 10 anos de uma forma consistente e é uma originação totalmente diferente do que os investidores têm acesso via bolsa, né? Quando a gente vai para os ativos premium, poxa, a gente tem tido capacidade de trazer investimentos super exclusivos para os nossos investidores. Acho que o Shopping Eldorado é o único fundo imobiliário que tem uma exposição a esse que é um dos 5 melhores shoppings do país, nada muito diferente disso. Então você conseguir ter tamanho, porque muitas vezes para você fazer esse tipo de deal, tamanho é importante, né? Então trazer esse tipo de investimento que é muito resiliente para o investidor. Quando a gente pensa esse fundo assim para frente, né, essas 3 categorias, a última é crédito, que eu vou falar aqui um pouquinho, são 3 classes de investimento muito resilientes, né? Eu diria que esse book de
FOF, vamos dizer assim, que são os fundos listados. Pode ver que eu nem falei, né? Eu falei as 3 categorias e não falei do FOF, que são os fundos listados. Né? Dentro desse escopo mais ampliado, né, que o X pode fazer mais coisas, eu diria que os fundos listados eles vão ser muito mais táticos ao longo do tempo como investimento do que estratégicos. E por que tático? Poxa, se eu posso investir em crédito, que eu já tenho aqui dentro de casa, é a maior área da RBR, são quase 4 bilhões de reais, 8 anos, a gente nunca teve um problema numa operação de crédito. Se eu posso investir em crédito, que é resiliente, me dá inflação mais 10 a 12, CDI mais 3, 4, 5. Se eu posso investir nesse crédito turbinado, que a gente brincou aqui um pouquinho, que é essa mezanino, que é muito resiliente e eu consigo fazer isso com algumas proteções. E investir em ativos premium, como o Shopping Eldorado, como o Shopping Pátio Higienópolis, que são 2 dos melhores shoppings do São Paulo e do país, os fundos listados, quando que eles vão ficar muito atrativos? Provavelmente em momentos de muito estresse. Quando tiver muito descontado, por exemplo, o que a gente acabou de passar de dezembro a fevereiro, dezembro do ano passado a fevereiro agora de 2025, foi um momento em que ficou assim muito descontado, acho que totalmente fora de uma razoabilidade. Nesses momentos, a gente adoraria ter capacidade de investimento e montar uma posição bastante relevante. Mas com uma recuperação como a gente já teve, são posições que a gente deve se desfazer e concentrar nessas 3 principais categorias. Eu acho que esse é o principal diferencial, assim, uma estratégia clara, resiliente, focado em entregar um dividendo robusto para o investidor ao longo do tempo. Excelente. Bruno, estamos chegando aqui ao final dessa nossa entrevista e se você quiser dar umas palavras finais para o investidor que está conhecendo aí o RBRX nesse novo momento. Vamos lá, eu acho que o principal para falar para você, investidor, é estude, né? Leia o relatório mensal, entender assim qual que é o estilo de gestão. Você perguntou, poxa, qual que é o diferencial da RBR? A gente tem um DNA muito claro, né? É um DNA de tijolo, é um DNA de qualidade, é um DNA de uma empresa que nasceu, né, lá do chão de fábrica, a gente brinca, né, nasceu de executivos que vieram do mercado de construção, incorporação. Acho que essa é a nossa raiz e é a essência de como a gente fala. De quando a gente fala de crédito, de desenvolvimento, de fundos listados, a gente está sempre preocupado com o fundamento. Então, entender, né, qual é a cabeça do gestor que você está confiando, porque quando você investe numa cota no secundário de um gestor, você está confiando e você está acreditando naquela estratégia. E você pode se reconhecer mais ou menos com cada gestora. Acho que dá para buscar retornos ao longo do tempo com diferentes estilos, né? A RBR tem um estilo particular. Cada fundo tem um estilo de gestão, tem uma alocação, tem um plano de onde quer chegar. Então, acho que o investidor entender, né, se essa estratégia combina com o que ele pensa, aí lê os relatórios mensais. Poxa, a gestora ela é transparente ou não é transparente? Ela consegue gerar liquidez nos seus fundos? Né? Ela tem conseguido transformar, né, essas boas ideias de investimento em bons dividendos? Eu acho que é isso que, no fundo, o investidor tem que ficar preocupado e acompanhar os webcasts, entrar em contato com o gestor, perguntar. Eu acho que isso só deixa a indústria, eu acho que é o que eu mais gosto assim, dessa indústria de fundo imobiliário, é o nível de participação que a gente tem. Né? São AGs com muita gente participando, né? Os investidores questionam, estão certos, o fundo é deles. Né? Tem que questionar, tem que perguntar, faz sentido, não faz sentido? E quanto mais próximo assim, os gestores estiverem dos investidores e vice-versa, eu acho que a gente tem aqui um ambiente muito positivo de longo prazo, uma relação muito harmônica. Perfeito. E lembrando que você pode acessar todos esses documentos do RBRX no site da gestora e também no site do Clube FI, na aba de comunicados. Lá você também encontra o histórico de dividendos, histórico do valor patrimonial, todo o histórico de fundo com vários dados que o Clube FI te oferece a poucos cliques. Bruno, muito obrigada pela sua presença, pela aula aqui sobre o RBRX e você eu vejo no próximo vídeo.